Saudações geográficas, pessoal. Eu sou o professor Carlos Pontes e estamos dando início a mais uma aula de geografia. Antes da gente começar, eu preciso passar algumas informações importantes para vocês. Quem ainda não realizou as atividades da semana passada, tentem realizá-las o mais rápido possível para que vocês possam me mandar e eu possa eu possa colocar pontos nos nomes de vocês, comprovando que vocês estão participando das nossas aulas, para que quando chegar no final do bimestre, lá por meados de abril, a gente possa adquirir uma nota com esses pontos, para que vocês não possam fazer reposição, né? E aí, outra coisa, eu preciso que vocês participem da nossa aula de geografia no nosso horário, tá certo, pessoal? Não é, se a nossa aula é de manhã, é para fazer no nosso horário pela manhã e não à tarde ou à noite. E assim do mesmo modo se for à tarde, não é para fazer à noite ou no outro dia. É para vocês fazerem naquele momento. A partir da próxima semana, eu preciso que vocês participem da nossa aula em tempo real, no momento que ela é colocada, disponibilizada para vocês. No momento que eu vou estar esperando vocês me mandarem a comprovação de que participaram da aula, né? Que é copiar alguma coisa no caderno ou realizaram as atividades, para que eu possa colocar ponto aos nomes de vocês para que vocês possam ganhar nota. Quem deixa para fazer depois é mais complicado, porque não é no horário da aula de vocês. Então eu vou estar disponível para outras turmas, que não é a de vocês. Também não é para mandar mensagens altas horas da noite. Só se for algo muito importante. Quando é algo muito importante, eu vou e respondo. Agora, não é para encher o meu WhatsApp de mensagens de áudio, porque é muito difícil para que eu possa respondê-los, porque também à noite eu também estou em aula da universidade, aí é um pouco complicado, tá certo? Então vocês tentam me procurar só quando realmente for muito importante, fora do nosso horário de aula. Mas se for no nosso horário de aula, eu estarei disponível para conversar com vocês a hora que vocês quiserem, o momento que vocês quiserem, tá certo? Bem, hoje na nossa aula a gente vai dar continuidade ao da semana passada, onde a gente começou a trabalhar a introdução, né, ao estudo de geografia, onde a gente começou a compreender algumas noções de geografia e por que estudá-la no ensino fundamental e no ensino médio. Nesse primeiro slide, vocês podem observar aí algumas formas de relevo, que é muito comum, que a gente vai estudar bastante. Uma nuvem precipitando, o skyline de Brasília, a capital do nosso país, tá certo? Bem, introdução ao estudo de geografia, que é a nossa aula de número 2. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre noção, objetivo, métodos, ramos e importância da geografia. Dentro da aula de hoje eu vou tentar passar para vocês algumas noções e objetivos, métodos, ramos e importância de se estudar a ciência geográfica, tá certo? Vamos lá. Noção de geografia. Vocês podem observar que a palavra geografia vem da junção de duas outras palavras. A palavra geografia vem do grego geografia, que significa descrição da terra. Como vocês podem observar, geo significa terra e grafia, descrição. Quando juntas, vão significar descrição da terra. Vão formar a palavra geografia, que quer dizer descrição da terra. A geografia, ela depende muito de outras áreas do conhecimento para obter informações básicas, especialmente em alguns ramos especializados, utilizando os dados da química, da geologia, da matemática. Sim, tem matemática em geografia. E vocês vão ver um pouquinho só, tá? É só a introduçãozinha, isso lá no meio do ano, quando vocês começarem a estudar a escala. Aí a gente vai ver um pouquinho de matemática, mas é coisa fácil, muito fácil. História, da física, da astronomia, da antropologia, da biologia e principalmente da ecologia, pois tanto a ecologia como a geografia são estudos interrelacionados, justamente porque estão preocupados com as análises biológicas de fatores geológicos e dos ciclos biogeoquímicos dos ecossistemas. Um pouco complicado, né? Mas aí é fácil para desenrolar. A geografia é uma ciência que tem por objetivo o estudo da superfície terrestre e a distribuição espacial de fenômenos significativos na paisagem. Ela também estuda a relação recíproca entre o homem e o meio ambiente. É uma ciência que estuda a organização do espaço terrestre e as modificações nele implantadas pelo homem,
localizando, descrevendo, explicando e comparando com outros espaços, tá certo? Então, a noção de geografia e compreender a geografia é isso, é estudar a organização do espaço terrestre e as modificações neles implantados pelo homem, tá certo? Objetivos da geografia: descobrir a interrelação existente entre os fenômenos naturais, a exemplo do clima, da vegetação, do relevo e entre outros, e os fenômenos humanos, a exemplo das vias de comunicação, da economia, da urbanização e entre outros, interpretando de forma a compreender o modo de organização do espaço geográfico. Este é o objetivo da geografia: descobrir a relação existente entre os fenômenos naturais e os fenômenos humanos. Os fenômenos naturais representados pelas formas de relevo, pelo clima, pela vegetação e pelos fenômenos humanos, que é estudar essa interrelação. Qual é a relação do relevo com a formação das cidades? Qual é a relação da vegetação para a fixação do homem? Qual a relação do clima para que as pessoas possam habitar determinada região? Por exemplo, aqui no Nordeste a gente habita na sua totalidade as áreas mais litorâneas, né? Que são áreas mais úmidas, que recebem bastante umidade do oceano. Então, são os lugares que mais chovem. Já o interior nordestino é a parte mais seca, é a parte onde, na sua maioria, na maior parte do ano, sofre com a escassez de chuva. Então, como por exemplo lá no deserto do Saara, muitas pessoas vivem mais na região central da África do que ocupando essa região de deserto. Bem, dando continuidade, métodos da geografia. Como é estudado a geografia e como estudar a geografia? Bem, através da observação, que pode ser direta, quando nos deslocamos fisicamente ao espaço a ser estudado, e B, indireta, quando utilizamos meios visuais, como os mapas, fotografias, vídeos do espaço a ser estudado. Indireta é quando a gente vai fazer uma aula de campo, por exemplo. A gente sai da nossa sala de aula, sai do material teórico dos livros e passa a estudar o espaço onde a gente estava estudando no livro, né? A gente vai à prática. A gente vai compreender e ver de perto as questões de relevo, a questão do clima, os rios e tudo mais. Indireta é o que vocês estão fazendo hoje, é como vocês estão estudando geografia agora, através desse vídeo gravado pelo professor e disponibilizado na plataforma do YouTube. E também através de inquéritos e dados estatísticos, quando se baseia na elaboração de um questionário à população e as respostas obtidas são traduzidas em gráficos a fim de organizá-los. Que por enquanto vocês não vão estudar isso aqui, porém mais na frente eu já preparei algumas atividades onde vocês vão ter que fazer pesquisa, tá certo? Vocês vão fazer uns questionários aos pais de vocês, às famílias de vocês, mas vão fazer por extenso mesmo no caderno. Não vai precisar elaborar ou produzir gráfico, porque não tem como vocês elaborarem aí de casa sem a gente ter estudado, né? Não tem como a gente não estar em sala de aula ainda para que eu pudesse ensinar a vocês na prática usando o computador, até mesmo o próprio smartphone de vocês, tá bem? Ramos da geografia. A geografia pode ser dividida em geografia física, que particularmente é a área preferida do professor de vocês. Eu amo demais, eu sou apaixonado por essa área da geografia, que é o ramo da geografia que estuda os fenômenos físicos da Terra, juntamente com os fatores que atuam em conjunto, tá bem? A exemplo do estudo dos climas, que vem da climatologia, e o estudo da origem e evolução do relevo terrestre, que é geologia. Então essa aí é a área física da geografia, onde a gente vai estudar os fenômenos naturais, tudo que tem a ver com a natureza. A questão do planeta, formas de relevo, vegetação, clima, tudo vai estar dentro dessa área da geografia, desse ramo da geografia. Como vocês podem observar aí no slide, a gente tem na partezinha azul o oceano, aí tem aqui as formas de relevo que vão crescendo e a precipitação aqui das nuvens que estão carregadas sobre a região mais serrana. A outra área da geografia é a geografia humana. É um ramo da geografia que estuda as marcas humanas e sua distribuição na superfície terrestre.
o estudo da distribuição da densidade populacional, o estudo das atividades econômicas desenvolvidas pelo homem. Bem, a geografia humana é a parte social, é a parte humana da geografia, que é como eu falei anteriormente. Lembram que as duas, o estudo humano e o físico, eles têm interrelações, a parte natural com a parte humana, que é quando a parte humana precisa da parte física e a parte física precisa da parte humana para que possa ser estudado geografia, tá bem? Bem, dentro da geografia humana, a gente vai poder estudar a quantidade de pessoas que moram no município de Ingá, que a gente acaba descobrindo através do censo demográfico, que é realizado pelo IBGE de 10 em 10 anos, que infelizmente no ano 2020 não aconteceu devido à pandemia do novo coronavírus, mas que vai acontecer agora em 2021. E aí a gente vai ter dados comprovados da atual população do nosso município e também da população da Paraíba, da população do Brasil, tá certo? E também através das atividades econômicas, os pais de vocês trabalham para poder levar alimento para casa, né? Então isso faz parte da geografia humana, em específico da área de economia da geografia. Aqui nesse slide vocês podem observar o skyline da capital paraibana, João Pessoa, e também um vetorzinho do Parque da Lagoa lá na nossa capital. A geografia pode se dividir também em geografia geral, que é um ramo da geografia que o seu objetivo de estudo é de escala mundial. A exemplo, a distribuição dos climas mundiais, as grandes correntes migratórias, é tudo aquilo que vocês vão estudar agora, do sexto até o final do ensino médio, que é toda essa bagagem de geografia geral, onde vocês vão estudar não somente o Ingá, não somente a Paraíba, mas o Brasil, o mundo e o universo como um todo dentro da geografia. E a geografia regional, que é um ramo da geografia em que o seu objetivo de estudo é uma região específica da Terra, como por exemplo, o clima de Ingá, a distribuição da população nordestina. Então, a gente está dentro da geografia geral, onde a gente vai estudar uma boa base geográfica do mundo todo, do universo, dentro dos nossos conteúdos de geografia, do fundamental até o ensino médio. E quando a gente vem para uma geografia regional, é algo mais localizado. É como, por exemplo, eu vou estudar o clima de Ingá, o relevo de Ingá, o relevo da Paraíba e até a distribuição da população nordestina. Então a gente vai pegar toda a região nordeste do Brasil para ver qual é a população total dessa região e a distribuição pelos estados, né, que são os novos estados que compõem a região nordeste. A importância da geografia. Bem, entender o mundo que nos rodeia e participar das soluções de seus inúmeros problemas, formar cidadão participativo, levando a conhecer a organização do espaço local, nacional e mundial, e entender as formas de relevo, os fenômenos climáticos, as composições sociais, os hábitos humanos nos diferentes lugares, são imprescindíveis para a manutenção da vida em sociedade. Então, a importância de se estudar geografia é para entender o mundo que nos rodeia e participar de soluções dos seus inúmeros problemas. É a gente poder estudar a disciplina de geografia, compreender o mundo que está à nossa volta e encontrar soluções para os seus problemas, que na sua totalidade são causados pelas forças humanas. É quando lembra da inter-relação entre a natureza e o homem, a questão da geografia física e da geografia humana. Então, a principal importância de se estudar geografia é isso. É a gente compreender o mundo que está à nossa volta, aquilo que é natural, e depois participar de soluções dos inúmeros problemas, das questões mais sociais. Quando o homem começa a interferir no planeta, interferir na paisagem, tá certo? Então, na sua maioria, na nossa aula de hoje, é isso. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho. Hoje a gente não tem atividade, mas como eu falei no início da aula, eu preciso que vocês peguem esses slides e copiem, passem para os cadernos de vocês. Eu vou disponibilizar também o slide lá no grupo, tá certo? Para que vocês possam ter acesso a eles, para ficar de mais fácil acesso para vocês. Por hoje é isso. Na próxima semana a gente se encontra. Quer dizer, a gente se encontra esta semana ainda, né? Dando início a um outro conteúdo, que é o conteúdo de território, onde a gente vai estudar
vai se aprofundar um pouco mais nessa base de geografia mais física. E por hoje é isso, pessoal. Como eu falei anteriormente, façam as atividades e me mandem o mais rápido possível, para que eu possa ir colocando ponto aos nomes de vocês, para que quando chegar no final do bimestre, possa colocar uma nota para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo no horário da nossa aula. Por hoje é só. Valeu, pessoal!